Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E aproveita para se inscrever no canal para me dar uma força. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Naquela manhã de março, o sol ainda não tinha coragem de mostrar a cara quando liguei o motor do Scania. O diesel gelado engasgou 2 vezes antes de pegar. 43 anos na estrada me ensinaram que caminhão, igual gente, precisa de um tempo para acordar direito. Eu me chamo José Carlos, mas todo mundo me conhece como Zé da Estrada. 52 anos nas costas, cabelo grisalho que insiste em crescer só nas laterais e uma barriga que a cerveja e os anos foram moldando devagarzinho. Minha companheira mais fiel sempre foi essa Scania azul marinho, placa de Goiânia, que já rodou mais quilômetros que astronauta no espaço. Saí do pátio da transportadora às 5h30 da manhã. Destino: Salvador. Carga: 27 toneladas de soja. Mais uma viagem igual a tantas outras. Mais um dia igual aos últimos 5.000 dias. A rota era conhecida. BR-153 até Feira de Santana. Depois pegar a BR-324 direto para a capital baiana. 1.200 quilômetros de asfalto quente, poeira e solidão. O rádio do caminhão chiava uma música sertaneja que eu não conseguia identificar direito. Desliguei. Preferi o silêncio mesmo. Ou melhor, aquele barulho constante que só quem roda conhece. O ronco surdo do motor, o assovio do vento nas laterais da carroceria, o rangido da cabine balançando no eixo. Esses sons viraram minha trilha sonora há décadas. Parei num posto na saída de Anápolis para abastecer e tomar um café. O frentista, um menino magro que não devia ter nem 20 anos, perguntou se eu queria completar o tanque. Assenti com a cabeça. Enquanto o combustível descia, acendi um cigarro e olhei para o céu. Ainda estava escuro, mas dava para sentir que o dia ia ser daqueles de calor, de rachar o asfalto. Vai longe, seu Zé? O menino perguntou, tentando puxar conversa. Salvador, respondi curto. Nunca fui muito de conversa com estranho. A estrada me ensinou que quanto menos você fala, menos problema arruma. Paguei o combustível, comprei 2 sanduíches de presunto que iam ser meu almoço e jantar e voltei para a estrada. Às 7 da manhã, eu já estava na BR-153, aquela reta infinita que corta o coração do Brasil como uma cicatriz velha. O sol finalmente apareceu, alaranjado e preguiçoso no retrovisor. Eu conhecia cada curva daquela estrada. Cada lombada, cada buraco mal tapado, cada posto onde valia a pena parar. Conhecia também cada placa de cidade que passava. Pirenópolis, Cocalzinho, Padre Bernardo. Nomes que já tinham virado rotina na minha cabeça. Mas naquela manhã, por algum motivo que eu não conseguia explicar, sentia um peso diferente no peito. Não era cansaço físico, era outra coisa. Uma inquietação que me acompanhava há semanas, como se alguma coisa importante fosse acontecer e eu não soubesse o quê. Talvez fosse a idade chegando, talvez fosse a solidão pesando mais que o normal, ou talvez fosse só impressão minha desses pressentimentos que a gente tem e depois esquece. Liguei o rádio de novo. Precisava de alguma coisa para ocupar a mente. Uma voz cansada de locutor falava sobre o trânsito em Brasília, sobre o tempo que ia fazer, sobre coisas que não me interessavam. Mudei de estação. Encontrei uma música antiga do Chitãozinho e Chororó. Evidências. Uma música que sempre me fazia lembrar da minha ex-mulher, Marisa. Marisa me deixou há 15 anos. Disse que não aguentava mais me ver chegando e partindo, que cansei de ser a mulher de um fantasma que só aparecia de vez em quando. Ela não estava errada. Eu escolhi a estrada, e a estrada não deixa espaço para mais nada. Depois que ela se foi, tentei parar de viajar algumas vezes. Consegui um emprego numa oficina em Goiânia, horário certinho, fim de semana em casa. Durou 3 meses. A cidade me sufocava. As paredes me davam claustrofobia. Eu acordava de madrugada com vontade de ouvir o ronco do motor, de sentir o cheiro de óleo diesel, de ver o horizonte se abrindo na minha frente.
voltei para a estrada e aqui estou até hoje. Já passava das 8 quando comecei a subir a serra que divide Goiás de Minas Gerais. O motor do caminhão fazia força em segunda marcha, enquanto a temperatura subia devagar no painel. Nada preocupante. Aquela Scania já tinha subido serra muito pior. Foi quando vi uma placa, Cristalina 15 km. Uma cidade pequena que eu conhecia bem. Tinha um restaurante bom por lá, comida caseira, uma senhora chamada Dona Irene, que fazia um frango com quiabo, que era uma bênção. Pensei em parar para almoçar, mas ainda era cedo. Melhor seguir viagem. O calor começou a apertar mesmo depois das 9. O termômetro do painel marcava 92 graus. Liguei o ar-condicionado na potência máxima, mas aquilo mais fazia barulho que gelava alguma coisa. Abri a janela. O vento quente entrou com força, trazendo junto o cheiro de capim seco e terra vermelha. Era assim que eu gostava, com a janela aberta, sentindo o Brasil passar do meu lado. As fazendas enormes, o gado pastando debaixo das árvores procurando sombra, os córregos secos esperando a chuva que só ia chegar em outubro. Tudo igual, tudo previsível, tudo conhecido. Mas algo dentro de mim insistia que aquele dia ia ser diferente. Reduzi a marcha, não por necessidade do motor, mas porque, de repente, senti vontade de ir mais devagar, como se tivesse pressa de chegar em algum lugar que eu ainda não sabia onde era. O rádio chiou de novo. Desliguei definitivamente. Queria ouvir só o barulho da estrada e dos meus próprios pensamentos. Pensamentos que naquela manhã me levavam para lugares que eu preferia não visitar. Pensei na Marisa, pensei na vida que eu podia ter tido e não tive. Pensei nos filhos que não chegaram, nas conversas que não aconteceram, nos domingos que passei sozinho na boleia do caminhão enquanto outras famílias se reuniam ao redor da mesa. Pensei também numa coisa que me atormentava há anos. A certeza de que eu estava fugindo de alguma coisa. Mas fugindo do quê? Da responsabilidade? Do compromisso? Do medo de criar raízes e depois ter que arrancá-las? Não sabia. Só sabia que a estrada sempre foi meu refúgio. Minha desculpa para não ter que explicar para ninguém por que eu era do jeito que era. Olhei no retrovisor. A estrada atrás de mim se perdia numa curva, entre morros cobertos de cerrado ressecado. À frente, mais asfalto, mais curvas, mais morros. Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo destino. Um lugar qualquer, onde eu ia descarregar a soja e pegar outra carga para voltar. Mas naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, me perguntei se não estava na hora de parar. Se não era hora de encontrar um lugar para ficar, gente para conversar, razão para acordar além do motor do caminhão. Balancei a cabeça. Besteira. Eu já tinha 52 anos. Era tarde demais para mudar de vida. Tarde demais para ser outra coisa além do que eu sempre fui. Um caminhoneiro solitário que carregava mercadoria de um lado para o outro, sem perguntar de onde vinha nem para onde ia. Pisei fundo no acelerador. A Scania ganhou velocidade e o barulho do motor ficou mais alto, como se tivesse entendido que eu queria calar os pensamentos que estavam me incomodando. Eu não fazia ideia de que, alguns quilômetros à frente, minha vida ia virar de cabeça para baixo. Não fazia ideia de que a carga que eu ia carregar naquele dia não seria soja, seria uma vida que precisava ser salva. E que, no final das contas, ia acabar salvando a minha também. Eram quase 10 horas da manhã quando vi o primeiro sinal de que algo estava errado. Uma sandália feminina dessas de couro marrom, jogada no acostamento da BR-153, logo depois da placa que anunciava Ipameri, 32 quilômetros. Estava ali, abandonada, como se alguém tivesse saído correndo e perdido no caminho. Diminuí a velocidade instintivamente. Não sei explicar porquê. Talvez fosse experiência de estrada. Depois de tantos anos rodando, você desenvolve um sexto sentido para essas coisas. Aprende a ler os sinais que o asfalto deixa. Uma peça de roupa abandonada, vidro quebrado fora do lugar, marcas de pneu estranhas.
Sempre significa que alguém teve problema. Segui em frente, mas com o pé mais leve no acelerador. Os olhos grudados na pista procurando outros indícios. E encontrei, 200 metros à frente, a outra sandália. Dessa vez no meio da faixa da direita, pisoteada, com a tira arrebentada. Ao lado, algumas gotas de algo escuro no asfalto. Podia ser óleo de motor, podia ser outra coisa. Meu estômago se contraiu. Parei o caminhão no acostamento, puxei o freio de mão e liguei o pisca-alerta. Desci devagar, com cuidado. O calor bateu no meu rosto como uma bofetada. Devia estar fazendo uns 40 graus na sombra, e ali no meio da estrada não tinha sombra nenhuma. Caminhei até onde estava a sandália. Me abaixei. As gotas escuras no asfalto estavam secas, mas não há muito tempo. E tinham aquela cor que todo caminhoneiro conhece, mas prefere não pensar sobre. Não era óleo de motor, era sangue. Olhei ao redor. Do lado esquerdo da pista, um pasto seco se estendia até um morro coberto de cerrado. Do lado direito, uma cerca de arame farpado protegia outro pasto, e logo atrás, uma fileira de eucaliptos fazia uma sombra magra no chão. Nada de especial. Nada que explicasse por que alguém tinha perdido as sandálias e sangrado na estrada. Mas então escutei um soluço abafado, quase imperceptível, misturado com o barulho do vento balançando os galhos secos das árvores. Vinha de trás da mureta de concreto do lado direito da pista, aquelas muretas baixas que servem para escoar a água da chuva. Caminhei devagar naquela direção. O coração disparou no peito. Em 43 anos de estrada, eu já tinha visto de tudo. Acidente, assalto, gente machucada, gente morta, mas sempre soube lidar com essas situações de cabeça fria. Dessa vez era diferente. Sentia que estava prestes a ver algo que ia me marcar para sempre. Cheguei na mureta. Do outro lado, num buraquinho entre a terra e o concreto, tinha uma pessoa encolhida. Uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, abraçada às próprias pernas, tentando se fazer pequena como se quisesse desaparecer do mundo. O cabelo castanho grudava no rosto suado. A blusa branca, rasgada no ombro direito, estava suja de terra e manchada de sangue. A saia jeans tinha um rasgo na lateral. Os pés descalços, cortados, sangravam em vários pontos. Mas o que me arrepiou mesmo foram os olhos dela. Eram olhos de bicho acuado. Olhos de quem passou a noite correndo de algo terrível. Olhos que já tinham visto coisa demais para a idade que aparentava ter. Quando ela me viu, se encolheu ainda mais. Começou a tremer. Não de frio, com aquele calor era impossível, mas de puro medo. Moça? Falei baixinho, tentando não assustar mais ainda. Você está bem? Ela não respondeu. Só me olhava com aqueles olhos arregalados, como se estivesse decidindo se eu era mais uma ameaça ou se podia confiar em mim. Me abaixei devagar, ficando na altura dela. Não vou te fazer mal, falei com a voz mais calma que consegui. Meu nome é José Carlos, sou caminhoneiro, vi as sandálias na pista e vim ver se você precisava de ajuda. Ela engoliu seco, a voz saiu rouca, quebradiça. Ele vai me achar. Quem vai te achar? Meu ex-marido. As palavras saíram num sussurro desesperado. Ele disse que se eu saísse de casa, ele ia terminar o que começou. Um frio subiu pela minha espinha, mesmo com aquele calor infernal. Terminar o que começou? Ela fechou os olhos. Uma lágrima desceu pela bochecha suja. Ele chegou em casa de madrugada, bêbado, com um facão na mão. Disse que eu não prestava, que não valia nada, que ia acabar comigo de uma vez. A voz dela foi ficando mais trêmula. Arrombou a porta do quarto. Eu consegui pular a janela dos fundos. Corri pelo quintal, pulei a cerca, corri pela estrada, corri a noite toda. Olhei para os pés machucados dela. Devia ter corrido quilômetros no escuro, descalça, sangrando, com medo de morrer. Você tem família para onde ir? Alguém que possa te ajudar? Ela balançou a cabeça.
Minha mãe morreu ano passado. Meu pai disse que se eu me separasse, não queria mais me ver. Disse que mulher casada não se separa, que tinha que aguentar o que der e vier. Senti um aperto no peito. Quantas mulheres eu não conhecia com essa mesma história? Quantas vezes não ouvi relatos parecidos nos postos de gasolina, nas paradas de caminhão, nas conversas de madrugada no rádio PX? Como você se chama? Marina. A voz dela era quase um fio. Marina dos Santos. Marina, escuta uma coisa. Tirei o boné e passei a mão no cabelo suado. Você não pode ficar aqui. Este sol vai te matar de insolação. E se esse cara realmente está te procurando, ele está. Ela me interrompeu. Ele tem uma picape vermelha. Rodou a madrugada toda atrás de mim. Eu vi os faróis dele várias vezes. Quando amanheceu, me escondi aqui. Olhei para a estrada. Alguns carros passavam em alta velocidade, levantando poeira. Qualquer um deles podia ser o ex-marido da Marina. E se ele encontrasse ela ali, indefesa, longe de qualquer ajuda, não queria nem pensar no que podia acontecer. Marina, escuta bem o que eu vou te falar. Estendi a mão para ela. Eu vou te tirar daqui, te levar para um lugar seguro. Ela me olhou com desconfiança. Por quê? Por que você faria isso por mim? Nem me conhece? Era uma boa pergunta. Por que eu faria isso? Eu sempre evitei se meter em problemas dos outros. Sempre preferi seguir minha rota, fazer meu trabalho, não complicar a vida. Mas olhando para aquela menina machucada, assustada, sem ter para onde ir, alguma coisa dentro de mim se mexeu. Alguma coisa que eu achava que tinha morrido há muito tempo. Porque eu comecei, mas não consegui terminar a frase. Não tinha uma resposta pronta. Só sabia que não podia deixar ela ali. Porque ninguém merece passar por isso sozinha. Falei finalmente. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno, estudando meu rosto, tentando decidir se podia confiar. Depois, devagar, estendeu a mão trêmula e tocou a minha. A mão dela estava gelada, apesar do calor. Gelada e tremendo. Vou te levar para o caminhão, falei, ajudando ela a se levantar. Tenho água, tenho um kit de primeiros socorros. Vamos limpar esses machucados. Ela conseguiu ficar de pé, mas estava tão fraca que precisou se apoiar em mim. Senti como ela estava magra, ossuda. Devia estar sem comer há horas. Caminhamos devagar até o caminhão. Eu ficava olhando para os dois lados da estrada, procurando qualquer picape vermelha no horizonte. Por enquanto, nada. Abri a porta do passageiro. Pode subir, aqui dentro é mais fresco. Ela subiu com dificuldade. Sentou no banco e fechou os olhos, aliviada por estar longe do sol escaldante. Subi do meu lado e liguei o ar-condicionado no máximo. Peguei uma garrafa de água no compartimento atrás do banco. Bebe devagar, falei, oferecendo a garrafa. Pouco de cada vez. Ela bebeu com sede desesperada, mas conseguiu se controlar. Enquanto isso, peguei o estojo de primeiros socorros que sempre carregava. Alguns curativos, álcool, gás e analgésico. Deixe eu cuidar desses cortes nos seus pés. Ela deixou eu limpar os machucados. Alguns eram fundos, mas nada que não sarasse com o tempo. O problema era outro. Ela não tinha calçado, não tinha documentos, não tinha dinheiro. Não tinha nada além da roupa do corpo e do medo nos olhos. Enquanto eu fazia os curativos, ela falou: ele vai atrás de mim. Você não conhece o Márcio. Ele é obsessivo. Quando quer uma coisa, não desiste nunca. Quanto tempo vocês foram casados? 3 anos. Ela suspirou fundo. 3 anos de inferno. No começo ele era carinhoso, atencioso. Depois começou com ciúme, não podia conversar com o vizinho, não podia sair sozinha, não podia nem olhar para a televisão quando passava algum ator bonito. Conhecia a história. Já tinha ouvido variações dela dezenas de vezes. Depois começaram as pancadas. Ela continuou. Primeiro um empurrão aqui, um safanão ali. Depois foi ficando pior. Muito pior. Terminei de fazer o curativo. Ela estava com o melhor aspecto, mas ainda frágil, ainda assustada. Marina, eu vou te fazer uma proposta.
Olhei bem nos olhos dela. Eu estava indo para Salvador. É longe daqui. Uns 800 quilômetros. Se você quiser, pode vir comigo. Quando chegarmos lá, a gente vê o que fazer. Ela ficou em silêncio, pensando. Podia ver o medo brigando com a esperança no rosto dela. E se ele me achar no seu caminhão, vai te machucar também. Deixa isso comigo, falei com mais firmeza do que sentia. O importante agora é te tirar daqui. Ela assentiu devagar. Tá bom, mas eu não tenho como te pagar. Não quero pagamento. Por quê? Por que está fazendo isso? De novo aquela pergunta. E de novo eu não tinha uma resposta que fizesse sentido. Só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo a coisa certa. Porque todo mundo merece uma segunda chance, falei. Liguei o motor. A Scania roncou, voltando à vida. Olhei no retrovisor, checando se não vinha nenhuma picape vermelha na nossa direção. Por enquanto, apenas alguns carros normais. Engatei a primeira marcha. Segura aí, vamos embora. Quando o caminhão começou a se mover, Marina se virou para mim e disse, numa voz baixa, mas cheia de gratidão, obrigada. Obrigada por não ter passado direto. Eu não respondi. Não sabia o que responder. Só sabia que minha vida tinha acabado de mudar completamente. E eu nem fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. Os primeiros 50 quilômetros passaram em silêncio tenso. Marina estava encolhida no banco do passageiro, abraçada a uma jaqueta velha que peguei para ela na cama atrás da cabine. De vez em quando olhava pelo retrovisor do lado dela, procurando alguma picape vermelha no horizonte. Eu tentava me concentrar na estrada, mas minha mente não parava de fazer perguntas. O que diabos eu estava fazendo? Em 43 anos de profissão, nunca tinha me metido numa situação dessas. Sempre fui do tipo que mente a própria vida, segue a própria rota, não se complica com problemas dos outros. Mas alguma coisa naquela menina tinha mexido comigo. Talvez fosse o jeito que ela estava encolhida atrás daquela mureta, parecendo um bichinho ferido. Talvez fosse os olhos dela, cheios de um medo que eu conhecia bem. O medo de quem não tem para onde correr. Ou talvez fosse outra coisa. Algo que eu preferia não pensar. Passamos por Ipameri sem parar. Uma cidade pequena, dessas que vivem em função da agricultura. Silos de milho e soja dos dois lados da estrada. Algumas casas simples, um posto de gasolina e uma borracharia. Nada demais. Mas Marina se encolheu ainda mais quando viu as primeiras casas. Ele conhece essa região, murmurou. Já fez frete para umas fazendas aqui perto. Sentiu um aperto no estômago. Se o ex-marido dela conhecia a região, significa que conhecia as estradas também. Sabia por onde a procurar. Marina? Falei, tentando manter a voz calma. Me conta uma coisa. Esse Márcio, ele tem amigos? Gente que pode ajudar ele a te procurar? Ela assentiu com a cabeça sem me olhar. Tem uns 3 ou 4. Também são caminhoneiros. Se viram por aqui, vão avisar ele na certa. Merda, eu não tinha pensado nisso. Uma coisa é fugir de uma pessoa. Outra coisa completamente diferente é fugir de um grupo de pessoas que conhecem a região e têm caminhão para percorrer longas distâncias. E a polícia? Você já pensou em denunciar? Ela deu uma risada amarga. Já tentei 2 vezes. Da primeira vez, o delegado disse que briga de marido e mulher. A polícia não se mete. Da segunda vez, o Márcio chegou na delegacia antes de mim. Disse para o delegado que eu era louca, que inventava histórias, que tinha problema mental. Conhecia essa história também. Interior pequeno, todo mundo se conhece. Palavra de homem vale mais que palavra de mulher. Principalmente quando o homem tem amigos influentes. E você tem algum lugar para ir? Parente em outra cidade? Amiga? Tinha uma prima em Goiânia, mas ela se mudou para o Rio de Janeiro ano passado. Não tenho o endereço novo dela. A voz de Marina estava ficando mais fraca. Minha mãe morreu faz 1 ano. Era só ela e eu. Depois que casei com o Márcio, ele foi me afastando de todo mundo. Dizia que família era ele e eu, que não precisava de mais ninguém.
o padrão clássico do agressor: isolar a vítima, cortar os laços com familiares e amigos, criar dependência emocional e financeira. Eu não entendia muito de psicologia, mas tinha visto isso acontecer com várias mulheres ao longo dos anos. Olhei no retrovisor. A estrada atrás de nós estava limpa. Apenas alguns carros normais e um caminhão da transportadora Silva, que eu conhecia de vista. Nada de picape vermelha. Mesmo assim, o pressentimento ruim continuava. Às 11h30 da manhã, paramos num posto na entrada de Catalão. Precisava abastecer e aproveitar para comprar alguma coisa para Marina comer. Ela estava claramente desnutrida e, com a adrenalina do medo passando, a fome estava aparecendo. "Fica aqui dentro", falei para ela. "Vou abastecer e comprar uns sanduíches. Não demoro." Ela assentiu, mas vi que ficou tensa. "E se ele aparecer enquanto você estiver fora?" "Não vai aparecer." Tentei soar mais confiante do que estava me sentindo. "Mas se acontecer alguma coisa, você deita no chão da cabine e fica quieta. Eu volto rapidinho." Desci do caminhão e fui até a bomba de combustível. O frentista, um homem de meia idade com cara de poucos amigos, veio devagar na minha direção. "Completo?" "Completo." Enquanto o combustível descia, aproveitei para observar o movimento do posto. Alguns carros, uma família com crianças pequenas, 2 caminhoneiros que não conhecia tomando café na lanchonete. Tudo normal. Mas então vi alguma coisa que fez meu sangue gelar. Uma picape vermelha acabava de entrar no posto. Era uma S10 velha, com alguns amassados na lateral e um adesivo na traseira que eu não conseguia ler à distância. O motorista era um homem grande, de uns 40 anos, braços tatuados, cara de poucos amigos. Meu coração disparou. Podia ser coincidência. Tinha milhares de picapes vermelhas rodando pelas estradas do Brasil, mas meu instinto gritava que não era coincidência. O homem desceu da picape e olhou ao redor, como se estivesse procurando alguma coisa. Os olhos dele pararam no meu caminhão. Ficou olhando por alguns segundos, depois começou a caminhar na direção da cabine. Deixei o frentista terminando de abastecer e corri de volta para o caminhão. Marina estava no banco do passageiro, mas quando me viu chegando com cara de desespero, entendeu na hora. "É ele?" perguntou com a voz embargada. "Não sei, mas não vamos ficar para descobrir." Liguei o motor antes mesmo de o frentista terminar. A Scania roncou impaciente. Pelo retrovisor, vi o homem da picape acelerar o passo. "Zé!" o frentista gritou. "Ainda não terminei." "Já terminou sim!" gritei de volta. "Ponha na conta da transportadora." Engatei a primeira marcha. O caminhão se moveu, lento no começo, ganhando velocidade conforme eu passava as marchas. Pelo retrovisor, vi o homem correndo atrás de nós, gritando alguma coisa que não conseguia entender. Marina estava curvada no banco, as mãos cobrindo o rosto. Era ele. Era o Márcio. Eu reconheci a voz. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. Se era realmente o ex-marido dela, ele tinha nos visto. Sabia que direção estávamos seguindo. E pior, agora sabia que tipo de caminhão eu dirigia. "Marina, escuta bem." Mantive a voz firme, mas meu coração batia descompassado. Ele viu a gente, mas não conseguiu chegar perto. "Agora vamos aumentar a distância." Pisei fundo no acelerador. A Scania respondeu bem, ganhando velocidade rapidamente. Em poucos minutos, estávamos a 100 km por hora na reta que saía de Catalão. Mas eu sabia que aquilo não ia adiantar muito. Picape é mais rápida que caminhão carregado. Se ele quisesse, conseguia nos alcançar. "Tem alguma coisa que você não me contou sobre esse Márcio?" perguntei. "Alguma coisa que possa me ajudar a entender como ele pensa?" Marina ficou quieta por um tempo. Depois falou com voz trêmula. "Ele já foi preso uma vez, por agressão. Quebrou o braço de um cara num bar, só porque o cara olhou para mim. Ficou 3 meses na cadeia. Isso explicava muita coisa. Homem violento, com histórico criminal, obsessivo. O tipo de pessoa que não desiste fácil. E as armas? Ele tem arma?"
Tem uma espingarda em casa e sempre carrega um canivete no bolso. A situação estava ficando cada vez pior. Eu não tinha arma nenhuma. Minha única vantagem era conhecer bem as estradas e ter um caminhão que, apesar de pesado, era potente e confiável. Olhei no retrovisor de novo. Ainda não via a picape, mas sabia que ela estava por aí, caçando a gente. Marina, preciso que você me ajude. Você conhece essa região? Mais ou menos. Já passei por aqui algumas vezes quando era criança com minha mãe. Tem alguma estrada secundária? Algum desvio que ele possa não conhecer? Ela pensou por um momento. Tem uma estrada de terra que liga Catalão a 3 ranchos. Passa por dentro de uma fazenda. Minha mãe usava quando queria fugir do trânsito da BR. Uma estrada de terra. Não era ideal para um caminhão carregado, mas podia ser nossa salvação. Se conseguíssemos chegar lá antes dele nos alcançar, onde é a entrada? Uns 15 quilômetros depois de Catalão, do lado direito da pista. Tem uma placa meio apagada, escrito Fazenda Santa Rita, 15 quilômetros. Com a velocidade que estávamos, chegaria lá em menos de 10 minutos. A questão era, o Márcio conseguiria nos alcançar antes disso? Como se Marina tivesse lido meus pensamentos, ela gritou, "Ele vem vindo!" Olhei no retrovisor. Lá estava a picape vermelha, ainda longe, mas ganhando terreno rapidamente. A distância entre nós diminuía a cada segundo. "Segura aí", falei para Marina. "Vamos ver do que essa Scania é capaz." Pisei fundo no acelerador. O ponteiro do velocímetro passou dos 100, depois dos 110. O motor roncava alto, forçado ao máximo. A carga de soja balançava na carroceria, fazendo barulho a cada curva, mas não adiantava. A picape era mais rápida, a distância continuava diminuindo. "Quanto falta para a entrada da fazenda?" Gritei por cima do barulho do motor. Marina olhava desesperada pela janela, tentando reconhecer algum ponto de referência. "Não sei, tudo parece diferente." A picape estava cada vez mais perto. Já dava para ver o rosto do motorista. Era um homem grande mesmo, com cara de poucos amigos e expressão furiosa. No banco do passageiro, outro homem. Tinham vindo em 2. Isso complicava tudo. De repente, Marina gritou, "Ali, a placa da fazenda!" Vi a placa meio apagada do lado direito da pista. Fazenda Santa Rita, estrada particular. Logo depois, uma porteira aberta e uma estrada de terra vermelha sumindo entre árvores. Era nossa única chance. Reduzi bruscamente, fazendo a carga balançar perigosamente. A picape estava apenas uns 200 metros atrás. Virei o volante bruscamente para a direita. O caminhão entrou na estrada de terra numa velocidade que não devia. As rodas traseiras derraparam, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Por um momento achei que íamos capotar, mas a Scania se equilibrou. Seguimos pela estrada de terra, saltando nos buracos, balançando como um navio em tempestade. Pelo retrovisor, vi a picape parar na entrada da fazenda. Os 2 homens desceram e ficaram olhando para a estrada de terra. Hesitaram por alguns segundos. Depois voltaram para a picape e entraram atrás de nós. "Eles vêm vindo", avisei Marina. "Não pode ser", ela murmurou. "Essa estrada é particular, eles não podem entrar." "Podem sim", e entraram. A perseguição continuava, agora numa estrada de terra cheia de buracos, cercada de pasto e cerrado. Não havia para onde correr, não havia como pedir ajuda. Estávamos por nossa conta. E eu começava a perceber que tinha me metido numa situação muito pior do que imaginava. A estrada de terra da Fazenda Santa Rita era um pesadelo. Buracos do tamanho de pneus, pedras soltas que faziam o caminhão pular como cavalo bravo e uma poeira vermelha que grudava em tudo. Minha Scania não foi feita para isso. Era caminhão de estrada, não trator. Mas não tinha escolha. Pelo retrovisor, via a picape vermelha vindo atrás, levantando uma nuvem de poeira ainda maior que a nossa. A distância entre nós oscilava. Ora eles se aproximavam nas retas, ora ficavam para trás, quando eu conseguia aproveitar melhor a potência do motor nas subidas.
Marina estava agarrada no banco, o rosto pálido, os olhos fixos no retrovisor. A cada solavanco mais forte, ela soltava um gemido baixo de dor. Os ferimentos nos pés deviam estar doendo muito com toda essa trepidação. "Quanto tempo essa estrada tem?" Gritei por cima do barulho. "Não sei", ela gritou de volta. "Faz anos que não venho aqui." 3 quilômetros de estrada de terra se esticavam à nossa frente como um túnel de sofrimento. Do lado esquerdo, pasto com gado Nelore procurando sombra debaixo de árvores esparsas. Do lado direito, uma cerca de arame farpado e depois cerrado fechado. Nenhum lugar para se esconder, nenhuma saída lateral. Era seguir em frente ou se entregar. O motor da Scania começou a esquentar. Normal, considerando o esforço que estava fazendo. Mas se o radiador fervesse, estaríamos perdidos. Um caminhão parado numa estrada de terra, com 2 homens armados vindo atrás, preferia nem pensar nisso. De repente, Marina gritou: "Ali na frente tem uma casa." Olhei para frente e vi, entre as árvores, uns 500 metros adiante, o teto de telha colonial de uma casa grande. Devia ser a sede da fazenda. "Eles podem nos ajudar", Marina disse, com um fio de esperança na voz. "Ou podiam nos entregar para o Márcio", pensei. No interior, as pessoas às vezes preferem não se meter em problemas, principalmente quando envolvem homens armados. Mas não tínhamos escolha. A estrada fazia uma curva à direita e desembocava num terreiro amplo, de terra batida, com a casa da fazenda numa elevação. Era uma construção antiga, dessas de fazenda tradicional. Varanda grande, colunas de madeira, janelas azuis. Do lado esquerdo, um curral com alguns cavalos. Do lado direito, um galpão de equipamentos agrícolas. E na varanda da casa, uma figura que me fez ter esperança. Uma mulher idosa, de cabelos brancos, sentada numa cadeira de balanço. Aos pés dela, 2 cachorros grandes. Pareciam pastores alemães mestiços. Parei o caminhão bem no meio do terreiro, longe o suficiente da casa para não parecer ameaçador, mas perto o suficiente para pedir ajuda se necessário. A mulher na varanda se levantou. Devia ter uns 70 anos, mas parecia ter energia de sobra. Desceu os degraus devagar e veio na nossa direção, seguida pelos cachorros. Desci da cabine. As pernas tremiam um pouco, adrenalina misturada com o esforço de dirigir naquela estrada terrível. "Boa tarde, senhora", falei, tirando o boné. "Desculpa incomodar. Eu sou José Carlos, caminhoneiro. Estamos com um problema e precisamos de ajuda." A mulher me estudou de cima a baixo. Tinha olhos claros, inteligentes, daquelas pessoas que sabem ler gente só de olhar. "Que tipo de problema?" A voz dela era firme, sem medo. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho da picape se aproximando. A poeira vermelha apareceu entre as árvores. A mulher olhou na direção do barulho, depois voltou os olhos para mim. "São eles que estão te seguindo?" "São. E eles estão armados." Ela assentiu, como se tivesse entendido tudo sem precisar de mais explicação. "Entra o caminhão no galpão. Rápido." "Senhora, faz o que estou mandando." "Entra o caminhão no galpão e fica quieto lá dentro." Não era hora de discutir. Voltei correndo para a cabine. "O que ela falou?" Marina perguntou aflita. "Para esconder o caminhão no galpão." Liguei o motor e dirigi até o galpão. Era grande o suficiente para caber a Scania, mas ia ser apertado. Manobrei devagar, com cuidado para não bater nas paredes de tijolo. Consegui colocar o caminhão inteiro lá dentro. A mulher veio correndo atrás e fechou o portão do galpão. Ficamos no escuro, apenas com uns fios de luz entrando pelas frestas das telhas. O cheiro era de óleo de trator, ração animal e terra molhada. "E agora?" Marina sussurrou. "Agora a gente espera", respondi, também sussurrando. Poucos segundos depois, ouvimos a picape entrar no terreiro. O motor ronco de diesel parando, portas batendo, vozes masculinas. Pelo fresta na parede do galpão, consegui ver a cena lá fora. 2 homens tinham descido da picape. Um deles era grande, moreno, braços tatuados.
com cara de poucos amigos. Devia ser o Márcio. O outro era mais baixo, magro, com um boné sujo na cabeça. A mulher idosa estava parada no meio do terreiro, de braços cruzados, com os 2 cachorros ao lado. Os bichos rosnavam baixinho, mas ela fez um sinal e eles ficaram quietos. "Boa tarde, dona", o homem grande falou. A voz dele era grossa, ameaçadora. "A senhora viu passar por aqui um caminhão azul com uma mulher dentro?" "Vi não", a mulher respondeu sem hesitar. "Tem certeza? Porque a gente viu ele entrar na estrada da fazenda." "Moço, eu moro aqui há 50 anos. Conheço todo mundo que passa por aqui. Não passou caminhão nenhum hoje." O homem mais baixo se aproximou dela. "A senhora está mentindo, véia. A gente viu a poeira do caminhão vindo para cá." Foi aí que a mulher mostrou por que não tinha medo deles. "Primeiro, não sou véia para você. Pode me chamar de Dona Helena. Segundo, essa é minha propriedade. Vocês entraram aqui sem permissão. Terceiro," ela assobiou baixinho. Os 2 cachorros se levantaram. Eram grandes mesmo. Deviam pesar uns 40 quilos cada um. E pelos pelos eriçados e dentes à mostra, não estavam brincando. "Terceiro," Dona Helena continuou, "meus cachorros não gostam de gente mal educada." Márcio deu um passo para trás. O comparsa dele fez o mesmo. "Escuta aqui, véia." Márcio começou, mas Dona Helena o interrompeu. "Quieto!" A voz dela ecoou pelo terreiro como um tiro. Os cachorros rosnaram mais alto, e de algum lugar que eu não conseguia ver, apareceu mais gente. Primeiro, um homem de uns 50 anos, com chapéu de couro e uma espingarda na mão. Depois, 2 rapazes mais novos, também armados. Funcionários da fazenda, com certeza. "Algum problema aqui, Dona Helena?" o homem do chapéu perguntou. "Esses 2 cavalheiros estão procurando um caminhão que não passou por aqui", Dona Helena respondeu com ironia na voz. "E agora estão indo embora." Márcio olhou ao redor. 4 pessoas armadas, 2 cachorros bravos, terreno desconhecido. Mesmo sendo violento, não era burro. "Isso não vai ficar assim", ele falou, apontando o dedo para Dona Helena. "Se eu descobrir que vocês estão escondendo alguma coisa..." "Vai fazer o quê?" Dona Helena deu um passo na direção dele. Mesmo sendo uma mulher de 70 anos, tinha mais coragem que muito homem jovem. "Vai ameaçar uma idosa na propriedade dela? Na frente de testemunhas?" O homem do chapéu levantou a espingarda. "Acho melhor vocês irem embora. Agora." Márcio ficou parado por alguns segundos, claramente furioso. Depois cuspiu no chão e fez sinal para o comparsa. "Vamos embora." Mas isso não acabou. Subiram na picape e saíram do terreiro, levantando uma nuvem de poeira. O barulho do motor foi diminuindo até sumir completamente. Dona Helena esperou mais alguns minutos antes de vir abrir o portão do galpão. "Podem sair", ela falou. Eles foram embora. Saí da cabine com as pernas bambas. Marina desceu do outro lado, ainda trêmula. "Dona Helena", falei, "muito obrigado. A senhora salvou nossas vidas." Ela me olhou com aqueles olhos inteligentes. "Não precisa agradecer. Qualquer pessoa decente faria a mesma coisa." Depois olhou para Marina, que estava visivelmente abalada. "Você é a mulher que eles estavam procurando?" Marina assentiu, sem conseguir falar. "E esse aí é seu marido?" "Ex-marido", Marina conseguiu sussurrar. Ele quer me machucar." Dona Helena assentiu, como se tivesse entendido tudo. "Entendi. Vem cá, menina." Ela se aproximou de Marina e, com uma delicadeza que contrastava com a firmeza que tinha mostrado minutos antes, segurou o rosto da menina entre as mãos. "Escuta bem o que eu vou te falar. Homem que bate em mulher não é homem, é covarde. E covarde só é valente quando a vítima está sozinha." Marina começou a chorar. Dona Helena a abraçou. "Chora mesmo, menina. Chora que faz bem. Mas depois você vai secar essas lágrimas e seguir em frente. Porque a vida é uma só. E ninguém tem o direito de destruir a vida dos outros." Enquanto isso, o homem do chapéu se aproximou de mim. "Sou João, capataz da fazenda." Ele se apresentou. "Esse cara vai voltar."
Gente como ele não desiste fácil. Eu sei, falei. Por isso preciso tirar ela daqui o mais rápido possível. Para onde vocês vão? Salvador, inicialmente. Depois a gente vê. João pensou por um momento. Tem uma coisa que pode ajudar vocês. Essa estrada continua por mais uns 10 quilômetros e sai na BR-352, perto de 3 ranchos. É um caminho mais longo para Salvador, mas aquele desgraçado não vai imaginar que vocês foram por ali. E se ele ficar esperando na BR-153, vai ficar esperando muito tempo. A BR-352 pega a BR-050 lá em Cristalina, e daí vocês podem ir para Salvador pela BA-116. É mais longe, mas é mais seguro. Conhecia a rota. Era quase 200 quilômetros a mais, mas João tinha razão. Márcio ia ficar esperando na BR-153, que era o caminho mais direto. Tem razão, falei. Obrigado pela dica. Dona Helena se aproximou, ainda com o braço ao redor dos ombros da Marina. Vocês vão almoçar aqui, ela disse. Não era um convite, era uma ordem. Dona Helena, não queremos incomodar, não estão incomodando. E essa menina está precisando de uma comida caseira. Ela tinha razão. Marina estava visivelmente desnutrida e fraca. Uma refeição decente faria bem para ela. E vocês, Dona Helena falou para os funcionários da fazenda, fiquem de olho na estrada. Se aqueles dois voltarem, vocês me avisam. Seguimos para casa. Era ainda mais bonita por dentro do que por fora. Móveis antigos, bem cuidados, um cheiro gostoso de comida no fogão a lenha. Tinha muito tempo que eu não entrava numa casa de família. Dona Helena sentou Marina numa cadeira da cozinha e começou a servir. Arroz, feijão, frango caipira, couve refogada, farofa de milho, comida simples, mas feita com carinho. Come devagar, ela falou para Marina. Seu estômago não deve estar acostumado com comida de verdade. Enquanto comíamos, Dona Helena contou um pouco da história dela. Viúva há 10 anos, morava sozinha na fazenda com os funcionários. Tinha 3 filhos, todos morando em cidades grandes. A fazenda era pequena, mais para subsistência que para lucro. E vocês? Ela perguntou. Como se conheceram? Contei a história. Como encontrei Marina escondida atrás da mureta, como decidi ajudar, como a situação foi se complicando. Dona Helena ouviu tudo em silêncio. Depois olhou para mim com um sorriso aprovador. Você fez a coisa certa, José Carlos. Não é todo mundo que tem coragem de se meter numa situação dessas. Não sei se foi coragem ou burrice, falei sincero. Foi as duas coisas e foi necessário. Depois do almoço, Dona Helena levou Marina para se limpar e trocar de roupa. Emprestou uma blusa limpa e um chinelo velho, mas que servia. Quando elas voltaram, Marina parecia outra pessoa. O rosto lavado, o cabelo penteado, roupa limpa. Ainda estava frágil e assustada, mas tinha voltado um pouco da dignidade que os maus tratos tinham tirado dela. Agora sim, Dona Helena disse. Agora você parece gente de novo. Ficamos na fazenda até as 2 da tarde. Tempo suficiente para descansar um pouco e para ter certeza de que Márcio não ia voltar. Quando chegou a hora de partir, Dona Helena me chamou de lado. José Carlos, posso te dar um conselho? Claro! Essa menina vai precisar de muito tempo para se curar. As marcas do corpo saram rápido, as marcas da alma demoram muito mais. Eu sei. E você, está preparado para isso? Porque uma hora ou outra você vai ter que decidir. Ou ajuda ela a reconstruir a vida, ou deixa ela seguir sozinha. Não pode ficar no meio termo. A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha pensado a longo prazo. Minha ideia era levar Marina para Salvador, ajudar ela a se organizar e seguir minha vida. Mas Dona Helena estava certa. As coisas não eram tão simples assim. Não sei, falei honesto. Pensa bem, porque ela já sofreu abandono demais na vida. Despedimos com promessa de manter contato. Dona Helena anotou o número do meu celular e me deu o telefone da fazenda. Se precisarem de alguma coisa, liguem, ela disse. E Marina, lembra do que eu te falei, você é mais forte do que imagina.
Voltamos para o caminhão. A Scania estava um pouco machucada da aventura na estrada de terra. Alguns arranhões na lataria, lama grudada nos pneus, mas funcionando perfeitamente. Saímos da fazenda pela continuação da estrada de terra. Eram mais 10 quilômetros de sofrimento, mas pelo menos sabíamos que no final tinha asfalto e que estávamos seguindo uma rota que Márcio não conhecia. Marina estava quieta no banco do passageiro, olhando pela janela. De vez em quando, ela olhava para mim e sorria. Um sorriso tímido, mas genuíno. "Obrigada", ela disse quando estávamos chegando na BR-352. "Pelo quê?" "Por tudo. Por me tirar da estrada, por me proteger, por não ter desistido quando ficou perigoso. Qualquer pessoa faria a mesma coisa." "Não. Qualquer pessoa teria me deixado na primeira parada e seguido a vida. Você não." Não respondi. Não sabia o que responder, porque no fundo eu mesmo não entendia por que estava fazendo aquilo. Ou talvez entendesse, mas não tivesse coragem de admitir. Quando chegamos na BR-352, virei à esquerda, rumo à Cristalina. O asfalto liso da estrada federal era um alívio depois da terra vermelha da fazenda. Mas eu sabia que nossa aventura estava só começando e que cedo ou tarde teríamos que enfrentar Márcio de novo. A BR-352 se esticava à nossa frente como uma promessa de liberdade. Asfalto liso, sem buracos, sem poeira vermelha grudando em tudo. Depois da aventura na estrada de terra da fazenda, dirigir numa pista decente parecia luxo. Eram 3:30 da tarde quando passamos por 3 ranchos. Uma cidade pequena, daquelas que existem em função de uma única atividade econômica. No caso, a criação de gado. Currais dos 2 lados da estrada, frigorífico no centro da cidade, cheiro de ração e esterco no ar. Marina estava mais calma. A comida da dona Helena tinha feito bem para ela. As cores tinham voltado no rosto. E ela não se encolhia mais a cada barulho de motor que vinha atrás de nós. Mas eu continuava tenso. Conhecia gente como Márcio, homens obcecados, violentos, que não desistem fácil. Ele podia ter desistido de nos seguir pela estrada de terra, mas com certeza não tinha desistido de procurar Marina. "Zé", Marina falou quebrando o silêncio. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Por que você me ajudou? De verdade, não essa resposta de que qualquer pessoa faria a mesma coisa, porque não é verdade." Suspirei. Era uma pergunta que eu vinha me fazendo também, e ainda não tinha encontrado uma resposta que fizesse sentido completo. "Não sei explicar direito", falei honesto. "Quando te vi ali, escondida atrás daquela mureta, machucada, com medo, alguma coisa dentro de mim se mexeu." "Alguma coisa como o quê?" Pensei por um momento. Como explicar uma sensação que eu mesmo não entendia completamente? "Você me lembrou alguém", falei finalmente. "Quem?" Hesitei. Era uma história que eu nunca contava para ninguém. Uma história que doía demais para ser lembrada. Mas, olhando para o perfil de Marina no banco do passageiro, senti que ela merecia saber a verdade. "Minha irmã", falei. "Você me lembrou minha irmã Conceição." Marina se virou para me olhar. "Você tem uma irmã?" "Tinha." A palavra saiu com dificuldade. "Ela morreu há 15 anos." O silêncio se estendeu entre nós. Só o ronco constante do motor e o barulho dos pneus no asfalto. "O que aconteceu com ela?" Marina perguntou baixinho. Respirei fundo. Era hora de contar uma história que eu nunca tinha contado para ninguém. Nem para Marisa, minha ex-mulher, nem para os poucos amigos que tinha. A Conceição era 2 anos mais nova que eu. Uma menina linda, inteligente, cheia de sonhos. Quando ela tinha 20 anos, se apaixonou por um cara chamado Valdecir, um homem mais velho que parecia sério, responsável. Parei o caminhão num posto para abastecer. Precisava de uma pausa para organizar as palavras e para preparar o coração para o que vinha depois. Enquanto o frentista abastecia, comprei 2 refrigerantes e voltei para a cabine. Marina me esperava pacientemente, sem pressionar. Voltamos para a estrada.
agora seguindo rumo à Cristalina, onde pegaríamos a BR-050 em direção a Brasília. O Valdecir parecia uma boa pessoa no começo, continuei. Tratava a Conceição bem, trazia presente para a família, falava em casamento. Meus pais gostavam dele. Mas tinha alguma coisa errada? Tinha, só que ninguém via ou ninguém queria ver. Acendi um cigarro. Precisava de alguma coisa para acalmar os nervos. Ele era possessivo, ciumento. Começou devagar, sabe? Primeiro era só uma reclamação aqui e ali, que a roupa da Conceição estava muito decotada, que ela sorria demais para os vizinhos, que tinha que tomar cuidado com as amizades. Marina assentiu. Conhecia bem esse padrão. Depois começaram as proibições. Não podia sair sozinha. Não podia conversar com um homem, nem que fosse o padeiro da esquina. Não podia visitar as amigas. Aos poucos, ela foi se isolando de todo mundo. E vocês não perceberam? Eu percebi. A culpa que carregava há 15 anos pesou no peito como uma pedra. Eu percebi que minha irmã estava mudando, ficando triste, quieta, sempre assustada. Mas ela dizia que estava tudo bem, que era só fase, que o Valdecir a amava muito e era por isso que ficava preocupado. Passamos por uma cidade pequena chamada Ipameri de Goiás. Nem parecei. Minha mente estava 15 anos no passado, revivendo uma história que ainda me doía como ferida aberta. E aí começaram as agressões? Devem ter começado bem antes do que a gente imagina. Mas a primeira vez que eu vi foi num domingo, na casa dos meus pais. A Conceição estava com o braço enfaixado. Disse que tinha caído da escada. Pausei para organizar os pensamentos. As lembranças vinham em cascata, cada uma mais dolorosa que a anterior. Mas eu vi o jeito que ela olhava para o Valdecir, via como ela se encolhia quando ele levantava a voz, via como ela pediu desculpa quando derrubou um copo d'água, como se fosse um crime terrível. E você não fez nada? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Era a pergunta que eu fazia para mim mesmo toda noite há 15 anos. Tentei conversar com ela, 1, 2, 10 vezes. Ela sempre negava. Dizia que eu estava imaginando coisas, que o Valdecir nunca tinha encostado um dedo nela. Joguei o cigarro pela janela. O gosto amargo na boca não era só da nicotina. Tentei falar com meus pais. Meu pai disse que era coisa entre marido e mulher, que não era da nossa conta. Minha mãe disse que eu estava sendo ciumento, que não conseguia aceitar que minha irmã tinha uma vida própria. E a polícia? Não existia Lei Maria da Penha naquela época. Violência doméstica era problema de família. A polícia só agia quando acontecia tragédia. Marina ficou quieta. Sabia o que vinha depois da história. A tragédia aconteceu numa quinta-feira à noite, continuei, com a voz embargada. O Valdecir chegou em casa bêbado, como sempre. Começou a brigar com a Conceição por alguma bobagem. Ela tentou se defender, disse que não tinha feito nada de errado. Parei o caminhão no acostamento. Não conseguia dirigir e contar aquela parte da história ao mesmo tempo. As mãos tremiam no volante. Marina colocou a mão no meu braço, um gesto simples, mas que me deu força para continuar. Ele bateu nela, muito, com socos, chutes, com o que encontrava pela frente. Os vizinhos ouviram os gritos, mas ninguém chamou a polícia. Briga de marido e mulher, pensaram. Respirei fundo. A parte mais difícil ainda estava por vir. Quando encontraram ela, na manhã seguinte, já era tarde. Estava inconsciente no chão da cozinha, numa poça de sangue. O Valdecir tinha fugido durante a madrugada. Ela morreu? Não na hora. Ficou 15 dias internada, traumatismo craniano, costelas quebradas, hemorragia interna. Eu passava todos os dias no hospital, ficava horas olhando para ela na cama, ligada nos aparelhos, imaginando o que podia ter feito diferente. As lágrimas que eu segurava há 15 anos finalmente desceram. Marina me abraçou, sem dizer nada. No 15º dia, ela acordou. Por alguns minutos ficou consciente. Eu estava lá, segurando a mão dela.
Ela me olhou e disse: Zé, você tinha razão, eu devia ter escutado você. Solucei. Era a primeira vez que chorava de verdade desde o funeral da Conceição. Foram as últimas palavras dela. 2 horas depois, teve uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimar, mas não conseguiram. Marina continuava me abraçando, deixando eu chorar tudo que tinha guardado por tanto tempo. E o Valdecir? Nunca foi preso. Desapareceu. Deve estar em algum lugar por aí, provavelmente com outra mulher, fazendo a mesma coisa que fez com minha irmã. Ficamos parados no acostamento por um bom tempo. Carros e caminhões passavam em alta velocidade, balançando nossa cabine. Mas eu precisava daquele momento. Precisava falar sobre a Conceição, sobre a culpa que carregava, sobre o peso de não ter conseguido salvá-la. Por isso você me ajudou, Marina disse, finalmente entendendo. Por isso. Limpei o rosto com a manga da camisa. Quando te vi escondida atrás daquela mureta, com medo, machucada, fugindo de um homem violento, foi como se fosse minha irmã pedindo ajuda de novo. E dessa vez, você não ia falhar. Dessa vez, eu não podia falhar. Marina soltou o abraço e me olhou nos olhos. Zé, o que aconteceu com sua irmã não foi culpa sua. Foi sim. Eu devia ter insistido mais. Devia ter denunciado, mesmo sem ela querer. Devia ter feito alguma coisa. Você fez o que pôde. Tentou alertar, tentou ajudar. Se ela não quis aceitar a ajuda, não é culpa sua. Mas... Não tem mas. A voz de Marina estava firme agora. Eu sei porque já estive no lugar dela. Quando a gente está numa situação dessas, a gente não consegue pensar direito. O medo paralisa. A vergonha paralisa. A dependência emocional paralisa. Ela colocou a mão no meu rosto, me obrigando a olhar para ela. Sua irmã não morreu porque você falhou. Ela morreu porque um homem violento decidiu matá-la. A culpa é dele, não sua. Eram palavras que eu precisava ouvir há 15 anos. Palavras que nenhum psicólogo, nenhum padre, nenhum amigo tinha conseguido me fazer acreditar. Mas vindo da Marina, uma mulher que tinha passado pelo mesmo que minha irmã, elas tinham um peso diferente. Obrigado, falei sincero. Por quê? Por me ajudar a entender uma coisa que eu não conseguia entender sozinho. Voltamos para a estrada. O sol já estava mais baixo no horizonte, tingindo o cerrado de dourado. Passamos por Cristalina sem parar, pegando a BR-050 em direção a Brasília. Mas a conversa sobre minha irmã tinha mudado alguma coisa entre nós. Marina não era mais apenas uma mulher em perigo que eu estava ajudando. Era alguém que entendia minha dor, que tinha vivido na própria pele o terror que minha irmã viveu. E eu não era mais apenas um caminhoneiro solidário. Era um homem que tinha encontrado uma segunda chance de fazer a coisa certa. Marina, falei, depois de muito tempo em silêncio. Que foi? Aquilo que a dona Helena disse, sobre me decidir se vou te ajudar a reconstruir a vida ou te deixar seguir sozinha. Que tem? Eu já decidi. Ela me olhou, esperando. Não vou te deixar sozinha. Não até ter certeza de que você está segura, que tem um lugar para ficar, um trabalho, uma vida nova. Zé, não é só por causa da minha irmã, interrompi. É por sua causa também. Porque você não merece passar por isso sozinha. Marina começou a chorar. Mas não era choro de medo ou desespero. Era choro de alívio. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Dirigimos em silêncio por mais alguns quilômetros. O sol se pôs completamente e as luzes da estrada começaram a se acender. Brasília aparecia no horizonte como um brilho distante. Zé, Marina falou de repente. Que foi? Tem uma coisa que eu não te contei ainda. Olhei para ela. O tom de voz dela tinha mudado. Parecia preocupada. Que coisa? Sobre o Márcio. Tem uma coisa que ele fez, que ele faz, que pode complicar nossa situação. Senti um frio na barriga. O que é? Marina respirou fundo antes de responder.
Ele não é só violento, ele também tem negócios escusos, transporta coisas que não devia transportar. Conhece gente perigosa. Que tipo de gente? Gente que não hesita em machucar quem atrapalha os negócios deles. O frio na barriga virou gelo. Se Marina estava certa, não estávamos fugindo apenas de um marido violento. Estávamos fugindo de uma rede criminosa. Por que você não me contou isso antes? Porque tinha medo de que você desistisse de me ajudar. Olhei para ela. Mesmo no escuro da cabine, dava para ver o medo nos olhos dela. Marina, escuta bem o que eu vou te falar. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Não importa quem seja esse cara. Não importa que tipo de gente ele conhece. Eu não vou desistir de você. Mesmo sabendo que pode ser perigoso. Mesmo sabendo. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. Eu não estava salvando Marina apenas para redimir o que aconteceu com minha irmã. Eu estava salvando ela porque ela tinha se tornado importante para mim. E isso mudava tudo. A revelação de Marina sobre os negócios escusos do Márcio ficou martelando na minha cabeça por quilômetros. Enquanto dirigia pela BR-050 rumo a Brasília, minha mente não parava de fazer conexões perigosas. Se ele realmente estava envolvido com gente do crime, nossa fuga tinha acabado de ficar muito mais complicada. Eram 8 da noite quando chegamos nos arredores de Brasília. O trânsito estava pesado na entrada da capital, como sempre acontece nesse horário. Caminhões, ônibus e carros disputando espaço numa dança caótica que eu conhecia bem. Marina estava tensa no banco do passageiro. Desde que contou sobre os negócios do ex-marido, ela ficou mais alerta, olhando constantemente pelos retrovisores, sobressaltando com qualquer barulho diferente. Que tipo de coisa o Márcio transportava? Perguntei, tentando entender melhor o tamanho do problema que tínhamos. Ela hesitou antes de responder. Drogas, principalmente cocaína e crack. Ele fazia a rota entre Goiás e Salvador, levando a mercadoria para os traficantes da periferia. Senti um aperto no peito. Tráfico de drogas não era brincadeira. Gente que mexe com isso não perdoa traição, não perdoa quem atrapalha os negócios. E se Marina sabia dos esquemas do Márcio, você chegou a ver alguma coisa? Participar de alguma entrega? Não diretamente, mas eu morava com ele. Via os telefonemas estranhos, o dinheiro que aparecia do nada, as pessoas suspeitas que vinham em casa. Ela suspirou fundo. Uma vez achei um pacote plástico escondido embaixo do banco do caminhão dele. Era pó branco. E você nunca denunciou? Marina deu uma risada amarga. Denunciar para quem? Pro delegado amigo dele? Pro prefeito que recebia propina? Zé, você não entende como funcionam as coisas em cidade pequena. Quando alguém tem dinheiro e poder, a lei não vale para eles. Conhecia essa realidade. Já tinha passado por muitas cidades pequenas, onde o crime organizado mandava mais que a polícia. Lugares onde fazer a coisa certa podia significar assinar a própria sentença de morte. Paramos num posto na saída de Brasília para abastecer e jantar. O local estava cheio de caminhoneiros fazendo a mesma parada noturna. Alguns conhecidos de vista acenaram para mim, mas mantive distância. Não era hora de fazer amizades. Enquanto comíamos um lanche na cantina do posto, Marina continuou contando detalhes sobre os negócios do Márcio. Ele fazia parte de um grupo maior, uns 5 ou 6 caminhoneiros, todos da região. Eles se revezavam nas rotas. Nunca o mesmo cara fazendo a mesma viagem 2 vezes seguidas. Assim, era mais difícil da polícia desconfiar. E o chefe do grupo? Um cara chamado Ronaldo. Todo mundo chama ele de Ron. Tem uma transportadora em Anápolis que serve de fachada. Por fora parece empresa normal. Por dentro é base de operação do tráfico. Ronaldo. Guardei o nome na memória. Se as coisas ficassem feias, talvez precisasse dessa informação. Marina, me responde uma coisa com sinceridade. Olhei bem nos olhos dela. O Márcio sabe que você tinha conhecimento desses negócios? Ela baixou o olhar. Sabe,
Por isso ele nunca me deixava sair sozinha. Eu era uma testemunha que ele precisava manter controlada. E agora que você fugiu, agora ele tem 2 motivos para me procurar: a obsessão doentia que tem por mim e o medo de que eu entregue o esquema dele para a polícia. A situação estava pior do que eu imaginava. Não éramos apenas perseguidos por um marido violento. Éramos perseguidos por uma organização criminosa que não podia permitir que Marina ficasse livre. Terminamos de comer em silêncio. Eu precisava pensar, reorganizar os planos. Salvador ainda estava longe, uns 700 quilômetros. E agora tínhamos certeza de que não era apenas o Márcio que estava atrás de nós. Voltamos para o caminhão. Antes de ligar o motor, peguei meu celular e liguei para um contato que não usava há anos. Sargento Moreira, da Polícia Rodoviária Federal de Brasília. Conhecido desde a época que eu fazia frete para a capital regularmente. Moreira é o Zé da estrada. Zé, quanto tempo, cara? Como vai? Vou bem, mas estou com um problema sério. Preciso de um favor. Fala aí. Tem um cara called Márcio de Ipameri que anda mexendo com tráfico de drogas. Transporta entre Goiás e Bahia. Você pode verificar se tem alguma coisa sobre ele aí no sistema? Moreira ficou quieto por um momento. Zé, por que você quer saber disso? Se meteu em alguma encrenca? Não exatamente, mas é importante. Peraí. Ouvi o barulho de teclado do outro lado da linha. Márcio como? Olhei para Marina. Qual o nome completo dele? Márcio Ferreira dos Santos. Ela sussurrou. Passei a informação para o Moreira. Mais barulho de teclado. Achei. Márcio Ferreira dos Santos, 42 anos, natural de Ipameri. Cara, esse aí tem uma ficha extensa. Agressão, ameaça, formação de quadrilha, tráfico de drogas. Meu estômago gelou. E qual a situação atual dele? Segundo aqui, está sendo investigado numa operação conjunta da PF com a Polícia Civil de Goiás. Suspeita de liderar uma rede de tráfico que usa caminhoneiros para transportar droga. A investigação começou há 6 meses. Olhei para Marina. Ela parecia ter ouvido, porque estava pálida. Moreira, esse cara pode estar me procurando. Ele é violento? Violento é pouco. Já foi preso 2 vezes por agressão doméstica. Da última vez, quase matou a esposa. Zé, se esse cara está atrás de você, é melhor você procurar proteção policial. É complicado. Não posso parar agora. Onde você está? Hesitei. Confiar ou não confiar? Moreira sempre foi gente boa, mas em situações assim, qualquer informação podia ser perigosa. Saindo de Brasília, rumo à Bahia. Zé, escuta bem o que eu vou te falar. Vai direto para Salvador e procura a delegacia mais próxima. Não para em posto, não para dormir, não confia em ninguém na estrada. Esse Márcio tem contatos por toda a região. Entendido? Obrigado, Moreira. De nada. E Zé, cuidado. Gente como esse Márcio não brinca em serviço. Desliguei o telefone com a sensação de que nossa situação tinha piorado ainda mais. Marina me olhava com uma mistura de medo e esperança. O que ele disse? Contei tudo. A ficha criminal extensa, a investigação em andamento, a rede de contatos que o Márcio tinha pela região. Então a polícia já sabe dos negócios dele? Sabe, está investigando, mas investigação não é prisão. Ele ainda está solto. Marina encostou a cabeça no banco. Zé, eu acho que cometi um erro terrível. Não devia ter fugido. Devia ter ficado quieta, aguentado mais um tempo até ele se cansar de mim. Não diz isso. Minha voz saiu mais dura que pretendia. Você fez a coisa certa. Homem como ele não se cansa, só para quando mata. Mas agora você está em perigo por minha causa. Não é por sua causa, é por minha escolha. Liguei o motor. A Scania roncou, pronta para continuar a viagem. Mas antes de sair do posto, vi alguma coisa que fez meu sangue gelar. 2 picapes entrando no posto. Uma vermelha, outra preta. Na vermelha, reconheci a silhueta do Márcio. Na preta, 2 homens que não conhecia. Abaixa a cabeça, falei para Marina. Eles chegaram.
Marina se curvou no banco, se escondendo atrás do painel. Eu fiquei observando pelos retrovisores. Os homens desceram dos carros e se separaram. Márcio e o comparsa foram para a cantina. Os outros dois ficaram do lado de fora, observando o movimento. Estavam nos procurando sistematicamente. Saí devagar do posto, tentando não chamar atenção. Felizmente havia muito movimento. Outros caminhões saindo e chegando, o que me permitiu me misturar no trânsito. Só quando estava a alguns quilômetros de distância, permiti que Marina levantasse a cabeça. Conseguimos sair, falei. Por pouco. E agora eles sabem que estamos nesta rota. Não vai demorar para descobrirem que estamos indo para Salvador. Marina ficou quieta por um momento. Depois falou. Zé, talvez seja melhor você me deixar na próxima cidade. Pegar um ônibus para qualquer lugar. Assim você fica fora de perigo. Já discutimos isso. Não vou te deixar. Mas, não tem mas. A gente começou essa jornada juntos. Vai terminar juntos. Seguimos pela BR-040, rumo a Paracatu e depois Montes Claros. Era uma rota mais longa para Salvador, mas talvez menos óbvia. O problema é que também era uma região mais isolada, com menos movimento, menos lugares para pedir ajuda se precisássemos. Rodamos por 2 horas em silêncio tenso. Marina cochilava de vez em quando, mas acordava sobressaltada a qualquer barulho diferente. Eu mantinha os olhos grudados nos retrovisores, procurando sinais de perseguição. Foi quando passávamos por uma região de serra, perto de Paracatu, que aconteceu. Meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei em atender. Podia ser algum cliente, algum conhecido, mas também podia ser... Atendi. Alô? Zé da Estrada? A voz era grossa, ameaçadora. Quem quer saber? Eu sei que você está com a Marina e sei que vocês estão na BR-040. Meu coração disparou. Era o Márcio. Não sei do que você está falando, tentei blefar. Não finge de inocente comigo, caminhoneiro de merda. Eu sei onde você está, sei para onde está indo. E vou te dar uma chance. Para o caminhão na próxima parada e entrega a Marina. Faz isso e você sai dessa vivo. E se eu não fizer? Aí você vai descobrir por que as pessoas me respeitam na região. A ligação caiu. Olhei para Marina, que tinha ouvido tudo. Como ele conseguiu meu número? Perguntei, mais para mim mesmo que para ela. Ele tem contatos na transportadora. Alguém deve ter passado para ele. Isso significava que nossa posição estava comprometida. Márcio sabia onde estávamos e provavelmente tinha gente esperando por nós mais à frente. Marina, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja totalmente honesta comigo. O que é? Você confiaria na Polícia Federal? Se eu ligar para o Moreira e pedir proteção, você toparia depor contra o Márcio e o grupo dele? Ela pensou por um longo momento. Se for a única forma de parar isso, sim. Então é o que vamos fazer. Parei o caminhão no acostamento e liguei de novo para o Moreira. Desta vez contei tudo. Marina, a fuga, as ameaças, a perseguição. Zé, onde vocês estão exatamente? BR-040, uns 50 quilômetros antes de Paracatu. Ok, tem um posto da PRF em Paracatu. Vai direto para lá. Vou ligar para os colegas e avisar que vocês estão chegando. Não para mais nada. E depois a gente vai fazer essa Marina virar testemunha protegida. Com o que ela sabe, pode ser a chave para desmantelar toda a rede. Desliguei o telefone com uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente tínhamos um plano. Finalmente íamos ter proteção policial. Mas ainda precisávamos chegar vivos até Paracatu. E pelos faróis que apareceram no retrovisor, crescendo rapidamente, isso não ia ser tão fácil quanto esperávamos. Marina, falei, pisando fundo no acelerador. Segura aí, eles vêm vindo. Os faróis no retrovisor cresciam rapidamente. 2 pickups, uma vermelha e uma preta, ganhando terreno na BR-040.
Minha Scania estava no limite, mas caminhão carregado não compete com carro vazio numa reta. Era questão de tempo até eles nos alcançarem. Quanto falta para Paracatu? Gritei por cima do ronco do motor forçado. Marina olhava desesperada pela janela, tentando reconhecer alguma referência no escuro. A placa ali atrás disse 30 quilômetros. 30 quilômetros. Na velocidade que estávamos, uns 20 minutos. Mas os faróis atrás de nós estavam cada vez mais próximos. Não íamos conseguir. O celular tocou de novo. Márcio. Atende, Marina disse. Talvez a gente consiga ganhar tempo. Atendi no viva voz. Zé, você está fazendo uma grande besteira. A voz de Márcio ecoou na cabine. Para essa merda de caminhão agora e ninguém sai machucado. Vai se foder, Márcio, respondi. Primeira vez na vida que xinguei alguém que estava me ameaçando de morte, mas não estava mais com paciência para diplomacia. É assim que quer jogar? A voz dele ficou ainda mais ameaçadora. Então prepara para descobrir o que acontece com quem mexe com a gente. A ligação caiu. Pelo retrovisor, vi a picape vermelha se aproximar perigosamente da traseira do caminhão. De repente, uma pancada seca. Eles tinham batido na traseira da carroceria. Filho da mãe, gritei, lutando para manter o caminhão na pista. A batida tinha sido de propósito, tentando me fazer perder o controle. Outra pancada, mais forte. A Scania balançou perigosamente. Eles vão tentar nos fazer capotar, Marina gritou agarrada no banco. Eu sabia, era tática conhecida. Bater na traseira do caminhão até ele sair da pista ou capotar. Depois, fazer o que quisessem com os ocupantes. Pensei rápido. A estrada estava passando por uma região de serra, com curvas acentuadas. Se eu conseguisse aproveitar alguma curva mais fechada, talvez conseguisse ganhar vantagem. Caminhão tem mais estabilidade em curva que picape. Avistei uma placa. Curva perigosa, 40 km/h. Era minha chance. Mantive a velocidade alta até o último segundo. Quando chegou na curva, reduzi bruscamente e virei o volante. A Scania inclinou perigosamente. Os pneus gritaram no asfalto, mas segui na pista. A picape vermelha, que vinha colada atrás, não conseguiu fazer a curva na mesma velocidade. Vi pelo retrovisor ela derrapando para o acostamento, levantando poeira. Ganhamos uns 200 metros de vantagem. Boa! Marina gritou. Você conseguiu, mas a picape preta ainda estava atrás e a vermelha já estava voltando para a pista. O alívio durou pouco. Meu celular tocou de novo. Não era Márcio dessa vez, era Moreira. Zé, onde vocês estão? BR-040, uns 20 quilômetros de Paracatu. Eles estão tentando nos tirar da pista. Aguenta firme! Já mandei 2 viaturas na direção de vocês. Não deve demorar. Como se tivesse ouvido a conversa, a picape preta acelerou e veio para a lateral do caminhão. O passageiro abriu a janela. Meu sangue gelou quando vi o que ele tinha na mão. Uma espingarda. Marina, desce daí! Gritei. Ela se jogou no chão da cabine no exato momento em que o primeiro tiro estourou o vidro da janela do passageiro. Cacos de vidro voaram por toda parte. Segundo tiro. Terceiro. Os estilhaços cortaram meu braço, mas nada grave. Virei o volante bruscamente para a esquerda, tentando bater na picape. Mas o motorista era esperto, se afastou. A picape vermelha apareceu do outro lado. Agora eram 2, uma de cada lado, me espremendo. Zé! Marina gritou do chão da cabine. Ali na frente, luzes azuis! Olhei para frente. 2 viaturas da Polícia Rodoviária Federal vinham na nossa direção. Sirenes ligadas, giroflex piscando. A cavalaria tinha chegado. As pickups viram as viaturas e frearam bruscamente, tentando fugir. Mas era tarde. Uma das viaturas da PRF fez um bloqueio na pista, obrigando a picape preta a parar. A outra viatura foi atrás da vermelha. Parei o caminhão no acostamento. As pernas tremiam tanto que mal consegui descer da cabine. Marina saiu do chão da cabine, cortada pelos vidros, mas viva.
Nos abraçamos ali mesmo, no meio da estrada, enquanto os policiais prendiam Márcio e os comparsas. Acabou, sussurrei no ouvido dela. Acabou. 2 meses depois, o processo judicial contra Márcio e a rede de tráfico comandada por Ronaldo foi rápido. Com o depoimento de Marina e as evidências que a Polícia Federal já vinha coletando, a condenação foi certa. Márcio pegou 15 anos por tráfico, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Ronaldo e os outros, penas parecidas. Marina entrou no programa de proteção a testemunhas e foi relocada para uma cidade no interior da Bahia. Mudou de nome, conseguiu um emprego numa escola local como professora. Ela tinha magistério completo, coisa que só descobri depois. Eu poderia ter voltado para minha vida normal. Pegar minha Scania, voltar a rodar as estradas do Brasil, carregar soja e milho de um lado para o outro até me aposentar. Mas não consegui. 3 semanas depois da prisão do Márcio, peguei todas as minhas economias, vendi o caminhão e me mudei para a mesma cidade onde Marina tinha sido realocada. Não foi por obrigação, não foi por pena. Foi porque durante aqueles dias de fuga, eu descobri alguma coisa que achava que tinha perdido há muito tempo. A capacidade de me importar com alguém de verdade. Comprei um pequeno sítio na periferia da cidade. 10 hectares de terra boa, com uma casa simples de 3 quartos e uma varanda grande, onde dá para sentar ao final da tarde e ver o sol se pondo atrás das montanhas. Marina morava numa casa alugada no centro da cidade, mas passava a maior parte do tempo livre no sítio. Ajudava a cuidar da horta, dos poucos animais que comprei, da vida simples que eu estava aprendendo a construir. Não era romance de filme. Éramos 2 pessoas machucadas pela vida, cada uma carregando suas cicatrizes, aprendendo devagar a confiar de novo. Eu, com a culpa da morte da minha irmã, ela com os traumas da violência doméstica, mas éramos companhia um para o outro, e às vezes, companhia é tudo que a gente precisa. 6 meses depois, Marina estava na varanda do sítio, numa cadeira de balanço que comprei especialmente para ela, lendo um livro e tomando chimarrão. O sol da tarde dava um tom dourado no cabelo dela, que tinha crescido e agora batia nos ombros. Ela estava diferente. O medo tinha saído dos olhos. Os ombros não ficavam mais curvados, como se esperasse um golpe a qualquer momento. Sorria mais, falava mais alto, ocupava espaço sem pedir desculpa. Eu estava consertando a cerca do pasto, onde ficavam as 3 vacas leiteiras que tinha comprado na semana anterior. Trabalho honesto, suado, que cansava o corpo, mas descansava a alma. Zé, Marina me chamou da varanda. Que foi? Vem cá um minutinho. Larguei as ferramentas e fui até ela. Marina fechou o livro e me olhou com aqueles olhos que não tinham mais medo. Queria te contar uma coisa. Fala. A diretora da escola ofereceu para eu assumir a coordenação pedagógica ano que vem. É mais responsabilidade, mais trabalho, mas também mais salário. E você quer aceitar? Quero, mas tem uma condição. Qual? Marina se levantou da cadeira de balanço e veio para perto de mim. Colocou as mãos no meu rosto como fazia quando queria ter certeza de que eu estava prestando atenção. A condição é que você pare de dizer que não tem jeito com o estudo e volte a estudar. Tem um supletivo na cidade. Você termina o ensino médio e depois faz um técnico em agricultura. Assim, você aprende a tocar esse sítio direito. Sorri. Marina sempre me encorajando, sempre acreditando que eu podia ser mais do que achava que era. E por que eu faria isso? Porque... Ela hesitou por um segundo, depois falou com firmeza. Porque eu quero construir uma vida aqui, uma vida de verdade, e quero construir ela com você. Não eram palavras de amor eterno ou paixão ardente. Eram palavras de quem tinha decidido apostar na vida de novo, de quem tinha escolhido recomeçar com alguém que entendia suas cicatrizes. Marina, falei segurando as mãos dela, tem certeza disso?
Certeza de que quer ficar aqui, nessa vida simples, com um ex-caminhoneiro teimoso que não sabe nem plantar feijão direito? Tenho certeza. A voz dela estava firme. Porque pela primeira vez na vida, eu não estou com medo do futuro. E nos beijamos ali na varanda, com o sol se pondo atrás das montanhas e o cheiro de terra molhada no ar. Não foi um beijo de filme, desses cheios de paixão e música romântica. Foi um beijo de quem tinha encontrado paz. 2 anos depois, a vida no sítio tinha se tornado rotina boa. Acordar cedo para tirar o leite das vacas, cuidar da horta, consertar o que precisava ser consertado. Marina ia para a escola de manhã e voltava à tarde. Eu ficava cuidando dos animais e estudando para os exames do supletivo. Foi ela quem teve a ideia de abrir as portas do sítio para as mulheres da região que estavam passando por situações parecidas com a que ela passou. Não era nada oficial, nada burocrático. Era só um lugar onde elas podiam vir, conversar, se sentir seguras por algumas horas. A casa foi ficando pequena. Construímos mais 2 quartos, depois uma sala maior, depois uma cozinha industrial, porque às vezes juntava 10, 12 mulheres para almoçar no sítio nos fins de semana. Chamamos de Recanto da Conceição, em homenagem à minha irmã, que não pude salvar, mas que me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. O pessoal da cidade começou a falar sobre o trabalho que fazíamos. O prefeito veio visitar. A imprensa local fez uma matéria. Chegaram ofertas de apoio, de financiamento, de parcerias com ONGs. Marina coordenava tudo com a mesma determinação que usava na escola. Eu cuidava da parte prática. Recebia as mulheres, oferecia trabalho na agricultura para quem queria recomeçar, ensinava o pouco que sabia sobre lidar com a terra. Não éramos mais só Marina e Zé. Éramos uma pequena comunidade de pessoas que tinham decidido acreditar que era possível recomeçar. Hoje, estou escrevendo essa história na mesma varanda onde Marina costumava ler 5 anos depois de tudo começar. Ela está na cozinha, preparando o almoço para as 8 mulheres que estão no sítio hoje. Algumas passando só o fim de semana. Outras ficando por tempo indeterminado até conseguirem se reorganizar. O Recanto da Conceição virou referência na região. Já ajudamos mais de 60 mulheres a reconstruir a vida. Algumas voltaram para os estudos, outras abriram pequenos negócios, outras apenas aprenderam que não precisam viver com medo. Marina e eu nunca nos casamos oficialmente, mas somos família há 3 anos. Família escolhida, construída no cuidado diário, no companheirismo, no projeto comum de vida. Ela superou os traumas? Não completamente. Às vezes, ainda acorda sobressaltada com pesadelos. Às vezes, ainda se encolhe quando ouve voz masculina alterada. Mas aprendeu a lidar com essas marcas sem deixar que elas controlem sua vida. Eu superei a culpa pela morte da minha irmã? Também não completamente. Conceição ainda aparece nos meus sonhos, às vezes para me agradecer, às vezes para me cobrar, porque demorei tanto para fazer alguma coisa útil com minha dor. Mas aprendi que não precisamos superar completamente nossos traumas para viver bem. Precisamos aprender a carregar eles de forma que não nos impeçam de construir coisas boas. Ontem, uma menina de 19 anos chegou no sítio. Fugindo do namorado violento, sem ter para onde ir, com apenas a roupa do corpo e olhos cheios do mesmo medo que vi no rosto da Marina há 5 anos. Marina a recebeu como sempre faz, com firmeza e carinho. Deu comida, roupa limpa, lugar para dormir. Disse para ela a mesma coisa que Dona Helena disse para Marina: ninguém merece viver com medo. Eu olhei para aquela menina e vi minha irmã Conceição. Vi Marina escondida atrás da mureta na BR-153. Vi todas as mulheres que passaram por aqui ao longo desses anos. E entendi que minha vida na estrada não foi tempo perdido. Foi preparação para isso. Para entender que, às vezes, o caminho mais importante não é a rota que você planejou,
mas o desvio que você resolve fazer quando encontra alguém que precisa de ajuda. A menina que chegou ontem se chama Jéssica. Hoje de manhã, ela me ajudou a tirar o leite das vacas. As mãos dela pararam de tremer. Ela sorriu quando a bezerra mais nova lambeu seu braço. São pequenos sinais, pequenos progressos, mas são esses pequenos sinais que constroem uma vida nova. Esta noite, quando todos estiverem dormindo, vou sentar de novo nesta varanda e olhar para as estrelas. Vou agradecer por ter encontrado Marina naquela estrada. Vou agradecer por ela ter me ensinado que nunca é tarde para mudar de rota. E vou prometer para minha irmã Conceição que vou continuar fazendo o que ela não me deixou fazer por ela. Salvar quem ainda pode ser salvo. Porque no final das contas, a gente não escolhe as dores que carrega, mas escolhe o que faz com elas. E eu escolhi transformar minha dor numa estrada de volta para casa. Uma casa que não é um lugar, é um sentimento. O sentimento de que, independente de onde você esteja, sempre tem alguém disposto a te dar uma carona quando você mais precisa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, porque em algum lugar, agora mesmo, tem alguém precisando saber que não está sozinha, que existe gente boa no mundo e que sempre é possível recomeçar. Você que chegou até aqui, que acompanhou cada quilômetro da jornada do Zé da Estrada e da Marina, talvez esteja se perguntando, mas isso é só uma história, não é? Coisas assim não acontecem na vida real. Eu te respondo, acontecem sim, todo dia, a toda hora, em cada esquina do Brasil e do mundo. Neste exato momento, enquanto você lê essas palavras, tem uma Marina escondida em algum lugar, tremendo de medo, achando que não tem saída. Tem um Zé da Estrada passando por ela, talvez sem notar, talvez notando, mas sem saber se deve parar. E tem você, que pode escolher ser ponte ou ser muro na vida de alguém que precisa de ajuda. A verdade é que todos nós somos caminhoneiros da vida. Todos carregamos nossas bagagens pesadas pelas estradas do cotidiano. Algumas são cargas que escolhemos levar, nossos sonhos, nossos projetos, nossas responsabilidades. Outras são fardos que a vida colocou nos nossos ombros sem perguntar. Nossas dores, nossos traumas, nossos arrependimentos. Zé carregou por 15 anos a culpa pela morte da irmã. Marina carregou por 3 anos o peso da violência e do medo. Ambos achavam que essas cargas eram sua condenação perpétua, mas descobriram algo extraordinário. Quando dividimos o peso com alguém, ele fica mais leve. E quando transformamos nossa dor em combustível para ajudar outros, ela deixa de nos destruir e passa a nos fortalecer. Quantas vezes você passou por alguém que precisava de ajuda e fingiu que não viu? Quantas vezes cruzou com uma situação difícil e pensou, não é problema meu? Quantas oportunidades de ser a mudança na vida de alguém você deixou passar porque achou que não era sua responsabilidade? Não estou dizendo para você sair por aí pegando carona para desconhecidos ou se metendo em situações perigosas. Estou dizendo algo muito mais simples e poderoso, que você preste atenção, que você veja, que você se importe. A Marina da sua vida pode ser a vizinha que está sempre com hematomas inexplicáveis. Pode ser a colega de trabalho que nunca fala sobre a vida pessoal e se encolhe quando alguém levanta a voz. Pode ser a mulher no supermercado que paga as compras contando moedas, com os filhos grudados na saia, olhando por cima do ombro como se esperasse alguém aparecer. O Zé da sua vida pode ser você mesmo, carregando culpas e arrependimentos que não te deixam enxergar as oportunidades de fazer o bem que aparecem todos os dias. Pode ser aquele sentimento de que sua vida não tem propósito, de que você está só cumprindo o protocolo, rodando em círculos sem destino. Mas a história do Zé e da Marina nos ensina que nunca é tarde para mudar de rota. Que não importa quantos anos você tem, que bagagem está carregando, que estrada está seguindo, sempre é possível fazer um desvio quando você encontra alguém que precisa de ajuda.
E esse desvio, que parece te atrasar, pode ser exatamente o caminho que vai te levar ao lugar onde você sempre deveria estar. Dona Helena, a fazendeira que os protegeu, não pensou duas vezes antes de enfrentar homens armados para defender duas pessoas que nem conhecia. Por quê? Porque ela entendeu uma verdade fundamental. Quando você tem o poder de fazer a diferença na vida de alguém e não faz, você se torna cúmplice do mal que essa pessoa está sofrendo. Você tem esse poder, todo dia, em pequenos gestos que podem parecer insignificantes, mas que podem mudar o rumo da vida de alguém. Um sorriso genuíno para a pessoa que parece estar tendo um dia terrível. Uma palavra de encorajamento para quem está desanimado. Uma porta aberta para quem está perdido. Um ouvido atento para quem precisa desabafar. O Recanto da Conceição, que Zé e Marina criaram, começou assim, com pequenos gestos de cuidado que foram crescendo, se multiplicando, criando uma rede de apoio que já transformou dezenas de vidas. Mas tudo começou com uma decisão simples. Não vou passar direto, vou parar e ajudar. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um sítio para oferecer, não tenho dinheiro para ajudar ninguém, não tenho influência nem poder. E eu te digo, você está errado. Você tem a coisa mais preciosa que existe. Você tem a capacidade de ver o outro como ser humano, de tratar com dignidade quem perdeu a dignidade, de oferecer esperança para quem perdeu a esperança. A jornada do Zé e da Marina não é sobre heroísmo, é sobre humanidade, é sobre escolher ser gente boa num mundo que às vezes parece ter perdido a fé na bondade. É sobre entender que nossa maior realização não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Não está no que conquistamos sozinhos, mas no que construímos junto com outros. Cada um de nós está dirigindo seu próprio caminhão pela estrada da vida. E cada dia, essa estrada nos apresenta escolhas. Podemos seguir em frente, focados apenas no nosso destino, ou podemos manter os olhos abertos para as pessoas que precisam de uma carona. Podemos usar nossa força apenas para carregar nossas próprias cargas, ou podemos dividi-la com quem está sobrecarregado. A diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não está no tamanho dos nossos sonhos ou na quantidade dos nossos sucessos. Está na nossa capacidade de ser a resposta para a oração silenciosa de alguém, de ser a ponte que alguém precisa para atravessar o abismo, de ser a mão estendida que alguém precisa para se levantar. Hoje, quando você sair de casa, lembre-se da história do Zé e da Marina. Lembre-se de que cada pessoa que cruzar seu caminho carrega uma história, uma dor, uma esperança. Lembre-se de que você pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar lutando, entre alguém se sentir invisível ou se sentir valorizada, entre alguém perder a fé na humanidade ou recuperá-la. Não precisa mudar o mundo inteiro, mude o mundo de uma pessoa. E essa pessoa, fortalecida pela sua bondade, vai mudar o mundo de outra. E assim, gesto por gesto, coração por coração, vamos construindo um mundo onde ninguém precisa se esconder atrás de muretas, onde ninguém precisa correr descalço pela estrada, onde ninguém precisa ter medo de voltar para casa. A estrada está aí, esperando por você. E em algum lugar dessa estrada tem alguém precisando que você pare, desça do seu caminhão e diga: sobe, aqui ninguém encosta mais em você. Seja o Zé da estrada da vida de alguém. Porque no final das contas, não importa que carga você está carregando. O que importa é quem você está disposto a levar junto na viagem. A jornada começa agora. E o primeiro passo é simples: abrir os olhos e enxergar que, ao seu lado, sempre tem alguém que precisa de uma carona para casa. Casa que não é lugar, casa que é acolhimento, casa que é você estendendo a mão e dizendo: você não está sozinha, não mais.